Então, pessoal, vou responder aqui a mais um comentário no canal, certo? Já tem 4 dias o comentário, foi feito pelo Wesley Carvalho. Muito obrigado, Wesley. Não é? Já tinha comentado aqui, estávamos conversando aqui pelos comentários mesmo. E ele colocou aqui: que bom encontrar do outro lado alguém civilizado e educado capaz de responder questões difíceis de forma moderada. Aproveitando, não entenda como ataque, certinho, tranquilo, viu? Você pode interpretar, aliás, como você interpreta a parte do credo que diz creio na Igreja Católica? Pois essa declaração, de dentro de um concílio, não foi feita para ser aceita por parte da cristandade, concordo, mas por toda ela. Seria contraditório fazer um concílio e não acreditar na igreja visível que define e pacifica o seu rebanho. Ótimo, tranquilo. Muitos protestantes alegam que a católica, que o católica nesse sentido significa universal. Porém, há uma passagem de Santo Agostinho que já naquela época indagava os hereges, entre aspas, que diziam ser católicos, mas viviam em outras igrejas, como cismáticos, da seguinte forma: é a religião cristã a que devemos abraçar e manter a comunhão com a igreja, a denominada católica, por ser universal. Assim, é ela denominada não somente por seus fiéis, mas também por seus adversários. Queiram ou não, os próprios hereges e cismáticos, quando falam dela, não com os seus adeptos, mas com os próprios estranhos, não denominam católica universal, senão a Igreja Católica. Não se poderiam fazer entender se não a distinguissem pelo nome que o mundo todo lhe dá. Ok? Citou a fonte também, muito obrigado por citar a fonte, certo? Aqui é a verdadeira religião e o cuidado devido aos mortos, e que está aqui o link, né? E observação: Santo Agostinho praticamente propôs ao seu interlocutor que chegasse em algum local e pedisse para um cismático onde é a igreja, perguntasse, no caso, igreja católica, e verificando se este alguém iria apontar para a igreja dele, não sendo católica, mas se achando, ou para aquela que é reconhecida e denominada católica. Neste sentido, eu vejo que a ideia primitiva era sim uma igreja católica visível, mas gostaria de saber sua opinião sobre este ponto. Deus o abençoe igualmente, paz e bem. Muito obrigado mais uma vez, viu? Deus te abençoe também. Vamos lá. Eu creio que, apenas respondendo como interpretamos na Santa Igreja Católica, não é? Isso já seria o suficiente para eu explicar todos os pontos, certo? E eu queria realmente falar sobre isso. Antes, eu vou até abrir aqui o credo de Atanásio, porque em algum momento eu vou usar. Só um minutinho. Credo de Atanásio. Eu amo esse credo, cara. É maravilhoso. Muito lógico. Nos explica muito bem, não é? A questão da catolicidade, do que é a fé verdadeira. Eu acho isso maravilhoso. Bom, está abrindo aqui. Vamos lá então ao que interessa. Na Santa Igreja Católica, certo? Antes eu queria só falar para você, né, sobre as 3 formas de unidade. Eu creio que você deve saber disso, né? Que talvez você esteja acostumado a ver evangélicos como protestantes como sendo pessoas desligadas de tradição e sem confessionalidade. Não é o caso de nós reformados. Nós cristãos reformados, desde o século XVI, mantemos tanto os credos antigos da igreja, os 3 credos ecumênicos, como eu já tinha falado, como também temos esse documento, as 3 formas de unidade, onde temos a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, onde nós estamos aqui explicando, não é, as nossas doutrinas, a exposição da Escritura, não é, de acordo com a fé reformada, tá certo? E nesse documento chamado A Confissão Belga, nós temos alguns artigos bem importantes. O primeiro deles é o artigo 27, que fala justamente sobre o nosso entendimento, não é, desse artigo do credo, de igreja católica ou universal. O nosso catecismo também explica, e eu vou usar os 2 textos. Também o artigo 28 nos mostra sobre o dever de juntar-se à igreja. Eu poderia até dizer também que nós reformados acreditamos no sola ecclesia, ou seja, nós também acreditamos que não há salvação fora da igreja. Agora, talvez a compreensão disso seja diferente da de vocês. Também temos no artigo 29 as marcas da verdadeira e da falsa igreja. Então reconhecemos que sim, há uma verdadeira igreja, única, não é? E há também falsas igrejas, ok? Também no artigo 30 sobre o governo da igreja, artigo 31 oficiais da igreja, artigo 32 ordem e disciplina da igreja, e a partir daí os sacramentos, tá bom? Então eu vou realmente usar esses textos porque são importantes para a nossa compreensão aqui. Primeiro, eu reconheço, sim,
que o contexto em que a igreja começou a ser chamada de católica era um contexto onde, digamos assim, o que se tinha para ver e chamar de católica era a igreja que nós conhecemos hoje, que está aí de pé, a Igreja Católica Romana, não é? Onde eu cresci, certo? Fiz primeira comunhão, crisma e etc. E estava sempre todos os domingos na missa com minha família. E o que acontece? Então a igreja que havia para ser demonstrada era essa, ok? Então, quando se fala do conceito de catolicidade, a igreja católica é essa. É claro que isso inclui também toda a ortodoxia, porque isso é antes, né, digamos assim, do grande cisma de 1054. Mas eu reconheço então que, de fato, se você fosse pensar em uma igreja católica e quisesse ver a igreja católica, só poderia ser apontada a igreja católica que estava em Roma ou então as igrejas do Oriente também, certo? Mas como sendo uma só igreja, não é? Só muda depois da divisão, do grande cisma. E o que acontece? Talvez esse período trouxe confusão, talvez é a nossa leitura que esteja errada, a sua ou a minha, não é? Não sei. Mas trouxe confusão sobre o que é o conceito, não é? E digamos assim, a organização visível, não é? Aquilo que você vê, que leva esse nome. Só que existe uma diferença entre o conceito de catolicidade e simplesmente a instituição que se chama católica, tá? A Igreja de Cristo é católica. Isso é fato, não tem como tirar nada. Eu realmente entendo que há somente uma igreja, e quando eu penso nisso, não estou me preocupando com os grupos, ou então os cristãos em particular, ou então denominações, né? É claro que não cabe isso dentro da Igreja Católica Romana, não é? Mas eu não estou pensando nas instituições, nas comunidades cristãs. Eu estou pensando no conceito de catolicidade, que é algo que está muito além, não é? E vem muito antes de uma igreja ou a igreja se chamar de católica, tá? Esse é o ponto. Para nós, o conceito de catolicidade, ele vem não só do Novo Testamento, vem muito antes, vem lá do Antigo Testamento. Então, nossas raízes nesse sentido não estão presas à igreja que estava em desenvolvimento no Império Romano. Não, tá? É muito antes disso. Por isso nós não vamos conseguir olhar para a Igreja Católica Romana e dizer aquela é a Igreja Católica Romana. E por isso que mesmo o conceito e o termo que é dado, o nome, o título da igreja, da instituição, para nós acaba sendo uma coisa um pouco incoerente. E vou tentar explicar por quê, certo? Antes, então, eu vou ler o artigo 27 da Confissão Belga, que diz bem assim: a Igreja Cristã, Católica ou Universal. Cremos e professamos uma única igreja, ou, no caso, católica ou universal. Veja, a confissão de fé protestante, reformada, né? Cremos e professamos uma única igreja católica ou universal. Se nós não somos, então, membros da Igreja Católica Romana, já significa, de maneira clara, dizer aqui que o nosso entendimento sobre catolicidade é diferente do de vocês, certo? Então, que diz bem assim, que é essa Igreja Católica única, não é? Que é a santa, essa é a identidade da igreja. Ela é a santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo. São lavados por seu sangue e santificados e selados pelo Espírito Santo. Tá? Então, essa igreja que é católica ou universal, não é? A igreja católica que nós confessamos, ela é uma santa congregação e assembleia dos verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Ou seja, quando nós pensamos na única igreja de Cristo, que é santa, nós não estamos pensando, não é, no conjunto total dos cristãos. Por quê? Dentro da cristandade, há quem seja realmente crente no Senhor, fiel, não é, que realmente tem fé verdadeira, e há aqueles que são apenas cristãos nominais. Ou seja, isso vale tanto para vocês como católicos romanos, como também para nós protestantes. Nós então olhamos para a Igreja Católica, que é única e verdadeira, não como sendo aquilo que nós estamos vendo enquanto instituição. Porque se nós olharmos para essa igreja visível, não é apenas, vamos perceber que ela é imperfeita. Não tem como negar essas coisas. Vamos ver também que seus membros, não é, muitos deles são fiéis. Os que foram batizados, por exemplo, os que são membros da igreja, eles muitas vezes não são fiéis e demonstram a vida inteira de impiedade, eles não creem em Deus. Tá? E a questão da fé, ela não é uma coisa infrutífera. Nós não podemos pensar em fé como uma questão filosófica ou como uma questão de mero discurso, como eu sei que muitos protestantes fazem. Evangélicos é que pensam assim, cara, demais. É tipo,
A pessoa pode dizer que crê e a vida nada a ver com a fé de verdade, né? A obediência a Deus, certo? E uma coisa que é bem contraditória, porque a Bíblia não nos apresenta uma fé infrutífera. A Bíblia nos apresenta uma fé que é, ao mesmo tempo, a própria obediência. Então, não dá para separar essas coisas. Para nós reformados, fé e obediência são uma coisa só. Não se pode separar essas coisas, porque senão a fé virou apenas uma questão filosófica, apenas uma questão de discurso. Eu creio. E daí? Tiago, não é? São Tiago, na sua carta, no capítulo 1, ele fala sobre isso, não é? Para sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra. E no capítulo 2 ele dá mais ênfase ainda. Não é? Basicamente seria assim: se alguém fala, crês tu que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Ou seja, no fim, uma fé que é apenas um discurso não é fé verdadeira, não é? Não é, isso não faz diferença nenhuma. Ou seja, não há muita diferença naquela pessoa que diz que crê, não é, da entre aspas, fé de um demônio, né? Porque é a comparação que ele faz ali. Então, para mostrar que a fé sem obras é morta em si mesma. A fé realmente tem que ser frutífera, certo? E, portanto, quando olhamos para a igreja que estamos vendo, ela não tem todos os membros assim. Temos que admitir isso, certo? E vamos dizer que os membros aquelas pessoas que estão congregando na comunidade, ou seja, que participam das festas culturais, religiosas, ou participam dos cultos, né? No caso da igreja protestante, essas pessoas, elas são realmente cristãs? Nós reconhecemos que não. Porque para nós não existe isso de você ser cristão, não é só de fala, ou porque você segue algumas tradições. Ou a sua vida é de acordo com o Evangelho e você está numa luta contra você mesmo para imitar a Cristo, ou então isso que você chama de fé para nós é uma coisa ilusória, filosófica, certo? Continuando. Então já aí quebra esse conceito de que a igreja necessariamente ela tem que ser, não é, visível para ser de fato a igreja. Então vamos lá. Pronto, entendemos isso agora. A segunda estrofe. Estrofe não, né? O segundo parágrafo. Essa igreja, a qual chamamos de católica e única e santa, existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno que não pode ficar sem súditos. Ou seja, o que estamos confessando com isso? Que a igreja, então, que é única e verdadeira, a igreja católica, não é? Ela não existe a partir da pregação apostólica, certo? Ela existe desde o começo do mundo. Ela não está presa a uma característica específica cultural, por exemplo. Ela está muito além disso. Então ela vem desde o começo do mundo. Tá? Eu vou terminar de ler aqui e vou explicar o que isso significa. Essa Santa Igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça, aos olhos do homem, muito pequena e quase extinta. Assim, durante o perigoso reinado de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal. Então nós estamos contando aqui os israelitas que não dobraram seus joelhos a Baal como igreja. Entende? Fazendo parte da igreja católica. Já entendendo que ela não se limita à instituição cristã do Novo Testamento. Além disso, essa Santa Igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem a pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade em um único e mesmo Espírito pelo poder da fé. Então, basicamente, o conceito nosso de catolicidade, ele transcende as barreiras de uma instituição ou de uma cultura. É claro que vocês vão falar a mesma coisa no sentido de que a igreja, como é católica, portanto universal, a religião católica, ela não está presa a uma cultura. Mas mesmo assim, ela tem algumas limitações, digamos assim, referentes, não é, a uma expressão cultural também. No caso, essa característica romana, por exemplo. Tá? A igreja que está em Roma, e então mantém uma ordem que eu reconheço antiga, histórica, desde o começo. Então, uma ordem, não é, e mantém certas tradições, certo? E basicamente quem não está ligado às tradições e quem não está ligado ao bispo de Roma, ao Papa no caso, né, e não faz parte da Igreja Católica de Roma, praticamente é contado como não sendo parte da Igreja de Cristo, tá? Eu até pergunto a você se é assim que você realmente entende, né? Eu estou falando baseado em estudos que eu já fiz, porque eu já fui católico romano também. Então, esse era o entendimento que eu tinha naquele período, de que quem não está
aliás, quem está fora da igreja, da Santa Igreja Romana, é assim que eu entendia, não tem salvação, basicamente. Ou então, não faz parte da Igreja de Cristo, de fato. Tá? E para nós, então, o conceito de catolicidade está muito além disso. Tá? Está muito além disso, não se prende a essas limitações, mas está realmente na questão de que Deus tem um povo no mundo inteiro. Nem sempre esse povo ele tem uma cultura exatamente igual, ou então ele tem uma tradição exatamente igualzinha, mas é um povo que está unido de coração e vontade, numa fé verdadeira em um único Espírito. Apesar de haverem diferenças externas, porque existem. Eu não consigo olhar para nenhuma tradição cristã e dizer é condenada porque não é igual à nossa. Entende? Não dá para me fazer isso aí. São cristãos, eu não tenho como dizer que eles estão crendo. Vou dar um exemplo para você. Para evangélicos, geralmente, não é, muitos protestantes, o católico romano ele é condenado por ser católico romano. Eu não penso desse jeito. Eu até questionei uma vez, né, um irmão, dizendo bem assim: meu irmão, quando você sabe de notícias de cristãos que estão sendo mortos, né, em países onde o evangelho é proibido, países talvez muçulmanos ou comunistas, você já se perguntou quem são aqueles que estão morrendo por Cristo ali? Você já verificou se são todos protestantes? Não. Talvez a maior parte sejam católicos romanos. E eu falei, então, por quem eles estão morrendo? Não é por Cristo, não? Porque que eu saiba, eles estão morrendo porque são cristãos, né? E a pessoa ficou meio assim, sabe? Então, não dá para olhar para essas questões de limitações que nós temos, não temos como negar. Eu não vou bater o martelo e dizer bem assim, olha, mesmo que eu defenda a minha tradição, mesmo que eu diga bem assim, para mim a fé reformada, ela é a mais fiel. Eu creio realmente nisso. Mas eu não vou bater o martelo dizendo bem assim, tipo, consequentemente então, já que eu como tenho que confessar que a fé reformada, ela é mais fiel e portanto as demais tradições, elas são menos fiéis, eu vou dizer, as demais são condenadas, são anátema, são algo que não tem nada a ver com o cristianismo, eu rejeito todas elas, é uma coisa diabólica. Não, eu não vou fazer isso. Eu sei que talvez a maioria, até outros reformados, pensem assim, certo? Mas eu não tenho nenhum tipo de obrigação de pensar desse jeito. Então eu prefiro realmente respeitar, primeiro porque eu sou apenas um homem, pecador, falho, limitado. Quem sou eu para poder saber de tudo? Quem sou eu para acertar em tudo? Quem sou eu? Então eu sei que muito do que eu penso hoje, do que eu confesso, talvez naquele grande dia, quando Cristo voltar, para reunir toda a sua igreja espalhada pelo mundo, não é? Em todos os séculos, talvez eu chore, talvez eu lamente porque eu falei alguma coisa indevida, porque eu falei uma coisa imprecisa, ainda que eu possa justificar minhas boas intenções, não é? Todavia, isso não vai mudar o fato de que eu sou falho e pecador. Tá? Então eu entendo dessa forma. Aí continuando. Então vimos aqui o artigo 27, que define o que é para nós a Igreja Católica, o que significa essa confissão do credo. Tá? No artigo 28, nós temos justamente o dever de juntar-se à igreja, porque entendemos realmente que ninguém tem o direito de se apartar da igreja, mas é melhor que você ouça o que está escrito no artigo. Cremos que essa santa assembleia e congregação é a assembleia dos remidos e que fora dela não há salvação. Nós declaramos isso. Por isso, ninguém, seja qual for a sua posição ou reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Talvez você, como um católico romano, ouvindo isso, pense bem assim, pera, como isso é contraditório? Vocês saíram da Igreja Católica Romana. Então, digamos que a Reforma Protestante foi um momento na história que trouxe muita confusão. Eu não tenho dúvida disso. E talvez, não é, a nossa leitura, a leitura sua, dos demais católicos romanos, a nossa leitura como protestantes, ela não seja das mais fiéis, porque nós estamos, sabe, inevitavelmente querendo defender o nosso lado. Não dá para dizer que um católico romano vai ler a Reforma de maneira imparcial, ou um protestante vai ler a Reforma de maneira imparcial. Nós temos uma tendência a defender a nossa casa, a nossa família, isso é fato. E eu tenho que admitir isso aí, claro. Por isso, para mim, é mais saudável que eu admita que eu defendo sim a fé reformada, mas ao mesmo tempo eu não quero tapar os ouvidos para quando autores, historiadores católicos romanos falem sobre o que foi a reforma. Para mim, ouvir todos é importante, sabe? É muito importante, tá? E por conta disso, talvez para você seja estranho falarmos sobre
Fora da igreja não há salvação, não é? E ninguém tem o direito de se afastar dessa igreja, de se separar dela e se contar com a sua própria pessoa. E quando falamos isso, é pensando no artigo anterior, entendendo que catolicidade ou confessar que a Igreja de Cristo ela é católica, una, santa e católica, não é? Ela não está limitada à Igreja de Roma, não é? Mas ela está espalhada pelo mundo e ela se manifesta nos verdadeiros cristãos. E podem estar, sim, na Igreja Católica Romana, não é, ortodoxa, ou então em outra igreja, outra comunidade, não é, no caso da fé, como uma igreja protestante. Não é? Então, para mim, como cristão reformado, eu entendo que a Igreja de Cristo está espalhada em todas as denominações que são realmente cristãs, não é? Que são realmente cristãs, certo? Mesmo com suas diferenças. Continuando. Devem se submeter à sua instrução e disciplina, curvar sua cabeça sobre o jugo de Jesus Cristo e servir à edificação dos irmãos e irmãs, de acordo com os talentos que Deus lhes concedeu como membros do mesmo corpo. Ou seja, então para nós não existe aquela possibilidade de não congregar. Então, se alguém é realmente um cristão e, portanto, faz parte do corpo de Cristo, da igreja que nós chamamos de invisível, porque é a totalidade de toda a igreja de Cristo, tá? Ou seja, dos verdadeiros fiéis, então esses fiéis verdadeiros, eles não têm direito de não congregar. Se eles creem realmente no Senhor Jesus Cristo, são cristãos genuínos, é dever deles se congregar. Então não existe a possibilidade de não congregação para nós. Tem que congregar, entende? Tem que fazer parte de uma comunidade cristã, não é? De uma igreja cristã que tenha ordem, que tenha ofícios, onde essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus, ser ministrada, receber os sacramentos. Nós entendemos assim também, certo? Mas vamos lá. Deixa-me ver só aqui o Catecismo de Heidelberg, porque eu posso também explicar alguma coisa também pensando no próprio texto do Catecismo. Só um minutinho. O nosso Catecismo também faz uma exposição do credo apostólico, viu? Que é muito importante. Então, conversamos o credo aqui no Catecismo e explicamos também. Cada parte do credo apostólico tem perguntas e respostas para explicar. Eu li, foi o artigo da Confissão Belga, não é? Mas eu até recomendo, viu? Vou deixar aqui o link para você dar uma olhadinha. É importante, né, também, né? Você dar uma olhadinha e perceber o que nós pensamos sobre essa questão do credo apostólico, como nós explicamos o credo apostólico. No domingo 21 do nosso Catecismo, Catecismo de Heidelberg, pergunta 54, diz bem assim, olha: o que você crê sobre a Santa Igreja Universal de Cristo, ou Igreja Católica? Resposta: creio que, desde o começo do começo até o fim do mundo, o Filho de Deus reúne para si, dentre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E creio que eu sou e serei para sempre um membro dela. Então, é uma confissão, primeiro, sobre a questão do nosso entendimento de catolicidade, mas também é uma confissão pessoal. Eu creio, né, que eu faço parte, que eu sou e serei sempre um membro vivo desta igreja única de Jesus Cristo. Certo? Agora, vamos lá. Vamos para esse ponto aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui. Estamos 20 minutos de vídeo. Vai dar uns 30 e poucos minutos. Mas o irmão tem paciência, né? Vamos lá. Então, por que é que nós, então, entendemos de maneira diferente? Como eu tinha dito no começo do vídeo, porque a nossa compreensão de catolicidade, da Igreja Católica, que é única, está além, não é, da Igreja cristã, em seu caráter cristão, não é, que se desenvolveu. Então, vem muito antes. Quando nós pensamos em catolicidade, estamos pensando que a Igreja é a manifestação daquilo que Deus já tinha prometido no passado. Então, quando pensamos, por exemplo, na promessa, porque o ponto de relação com Deus e o povo a quem ele escolheu é a promessa. Vamos pensar. Deus, primeiro, Adão e Eva caem no paraíso e Deus ali no capítulo 3, não é? Claro, vai expulsar o casal, mas antes de expulsar, o Senhor cobre a nudez do casal, não é? O Senhor é o primeiro que faz sacrifício de animais, Deus, não é? No caso, e cobre a nudez do casal, mostrando perdão para eles nesse sentido, né? Derramamento de sangue, remissão de pecados, é um princípio que vai se estabelecer em toda a Escritura, por isso que Cristo morre também. E aquele sacrifício era tipológico e assim por diante. E o próprio Deus promete um filho nesse sentido que esmagaria a cabeça da serpente, que desfaria as obras do diabo. Então, temos o proto-evangelho. E enquanto nós percebemos que famílias pactuais, digamos assim,
foram caminhando e se desenvolvendo, Deus foi revelando a sua vontade, até chegar a Abraão. E quando chegamos a Abraão, o que Deus faz é justamente isso. Gênesis 12, Deus chama Abraão, ele faz promessa. E o teor, a essência da promessa que Deus fez a Abraão não era uma promessa, não era uma essência de promessa limitada a uma etnia. Nós percebemos já na promessa feita a Abraão que, na verdade, essa promessa ela era católica, ou seja, era uma promessa universal. Porque Deus diz a Abraão que ele seria pai de numerosas famílias, de todas as famílias da terra. Todas as nações da terra serão medidas em ti, certo? E ele vai ratificar essa promessa no capítulo 15 e faz uma cerimônia, não é, da aliança, mandando sacrificar animais. E no capítulo 17, Deus mais uma vez ratifica, ele relembra essa promessa a Abraão, não é? E então dá um sinal, o primeiro sacramento da antiga aliança, ou seja, dá um sinal, a circuncisão, dizendo que ele seria o Deus de Abraão e o Deus de seus filhos. Então, a igreja, em sua primeira fase, ela teve esse aspecto, não é, com limitações culturais, étnicas. Então, significa, vai dizer que a promessa, o objetivo, o fim daquilo que Deus havia prometido, não era algo limitado. A promessa, ela é católica, ela é universal. Só que Deus, para construir essa igreja católica, primeiro, não é, ele iria começar por Israel. Ou seja, ele iria usar os filhos imediatos de Abraão para dar base a essa igreja. Porque por meio dessa família, os israelitas, o Cristo prometido, o filho de Abraão verdadeiro, o prometido a Abraão, ele viria. Então, Deus coloca a igreja do Antigo Testamento, não é, naquela fase ainda imatura, onde ele dá mandamentos, muitos mandamentos. Não é? O que nós temos, os 10 mandamentos, são o resumo de toda a lei de Deus, basicamente assim. E o que Cristo fala no Novo Testamento ainda é o resumo do resumo. Não é? Então, o que acontece? Deus dá muitos mandamentos, muitas regras, leis cerimoniais, né? Havia um sacrifício, e vários sacrifícios no caso, e cada sacrifício tinha uma ordem muito específica que deveria ser obedecido. Toda a ordem do uso dos utensílios no tabernáculo, o ministério sacerdotal, tudo isso foi estabelecido, não é? E meio que a igreja naquele momento foi encasulada na lei, certo? Como uma igreja ainda imatura, mas ali o Senhor estava ensinando aquela igreja a perceber que nossa situação enquanto pecadores nos torna incapazes de agradar a Deus. Então, a lei não foi dada para que o povo tivesse aquela noção: vou obedecer perfeitamente e então alcançar, nesse sentido, a salvação por meus méritos, pela obediência da lei. Não, não é isso que acontece. A lei não foi dada para isso. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3. Eu recomendo que leia. Gálatas 3, Paulo vai justamente explicar essa relação e o propósito da lei. Não é? Justamente para que a lei fosse como um aio que conduz aquele povo até Cristo, para que aqueles filhos de Abraão imediatos pudessem, então, assim como Abraão, confiar na promessa de Deus e não em suas próprias obras. Então, basicamente, a lei foi dada para isso, para que eles pudessem confiar na promessa de Deus e serem conduzidos a Cristo, não é? E não a si mesmos, como aqueles que podem obedecer. Então, esse é o objetivo da lei. Paulo explica isso. Mas não só em Gálatas 3, nós vemos isso também em Romanos 4, em Romanos 3, Romanos 9, isso é muito claro. E aí o que acontece? Paulo vai revelar então duas questões importantes, tanto em Romanos 4, Romanos 9 e Gálatas 3, que é da onde tiramos esse conceito, porque você percebe que é o ensino do entendimento do apóstolo Paulo, que era um judeu e que estava batendo justamente naquela tendência judaizante daquele período. Então observe que Paulo, ele vai tratar, sabe, em Romanos 9, por exemplo, ele vai deixar muito claro a sua frustração. Por quê? Porque nas igrejas que haviam em Roma, o número que estava ocupando essas comunidades que estavam nas casas, por exemplo, a maioria desse número não era de judeus, era de gentios. E isso geraria nos judeus ciúme, e eles questionariam. Então Paulo ele escreve essa carta aos romanos também já para responder antecipadamente, certo, aqueles judeus que estavam ali. Porque eles poderiam pensar: nossa, Deus prometeu algo a Abraão, nosso pai. A promessa do Senhor falhou? E Paulo vai dizer que não. Primeiro Paulo vai falar sobre a soberania de Deus, sobre isso, tá? E Paulo é muito contundente sobre isso. E nós, como protestantes reformados, não é, vamos ao sentido mais cru do texto mesmo, sem querer colocar outras analogias, não. É o que o texto está dizendo. Então, se essa foi a intenção de Paulo, foi a intenção de Deus também. Nós não achamos que temos o direito de colocar alegorias no texto. É aquilo e acabou. E o que Paulo vai fazer ali é mostrar o seguinte, que, observe, essa é a frase que você vai encontrar em Romanos 9.
nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Então, perceba o conceito de igreja visível e invisível aí. Paulo está olhando para Israel, não é? Para os seus irmãos segundo a carne, para os seus compatriotas, e o que ele está dizendo? Que, veja, nem todos os que compõem a nação de Israel são de fato israelitas. Nem todos. Então nós olhamos para a nação de Israel, nós vemos uma nação, um povo que tem uma cultura muito forte, que está ali preservada, na cultura qual eu cresci, eu aprendi, era um fariseu, não é? Zeloso. E eu estou dizendo que nem todos que fazem parte deste povo que eu estou vendo são de fato israelitas. E ele vai dar ênfase que, na verdade, os verdadeiros israelitas, os verdadeiros filhos de Abraão, são os da promessa. E quem são os filhos da promessa de verdade? Porque, ora, todos aqueles que são judeus, tecnicamente são filhos de Abraão. Não é por continuidade de família, ok. Por descendência, certo. Mas Paulo está revelando ali que, na verdade, já pensando na ideia da promessa que é católica, que é universal, que, na verdade, a filiação a Abraão não estava limitada, mais uma vez, às características biológicas, ao fato de serem filhos, não é, descendentes deles imediatos, como um povo, como uma etnia. Não. Na verdade, a filiação a Abraão tem a ver com a fé. Ou seja, quem eram os filhos de Abraão? Aqueles que dentro de Israel criam como Abraão creu. E, portanto, eram justificados por meio dessa fé. Como Abraão, Gênesis 15, verso 6. Criou Abraão em Deus, isso lhe foi imputado pela justiça. Paulo fala isso também em Romanos 4 e também em Gálatas 3. Então perceba que Paulo está dando ênfase à catolicidade da promessa, dizendo que a promessa é católica nesse sentido. Não é uma promessa que está ligada a uma etnia. Então, olhar para o grupo, para a etnia, para o povo, para aquela cultura, para aquela instituição, digamos assim, não é olhar literalmente para todo o povo de Deus. Na verdade, mesmo quando você olha para Israel, você tem que reconhecer que, na verdade, os verdadeiros israelitas estão ali. Não é tudo aquilo, mas eles estão ali. Entende? E são aqueles que são legítimos filhos de Abraão, porque creem como Abraão creu. E então, você percebe isso em Romanos 9, ele fazendo uma distinção entre a Israel visível e Israel invisível. Não é? E percebendo isso, é muito notório, não é? Porque percebe-se que em Israel nem todos criam de verdade. Entende? Olha a diferença. Você pensar, por exemplo, nos apóstolos que foram chamados. Em Simeão, não é, quando Cristo nasceu. Você percebe que tem exemplos de israelitas que eram realmente crentes, fiéis, que amavam o Senhor, que esperavam a promessa dele. Mas nem todos eram assim. Nem todos eram assim. Então há uma distinção daquilo que vemos, não é, e do verdadeiro Israel. Esse é o ponto. E esse conceito, ele também é transmitido para a igreja. Porque, da mesma maneira, podemos olhar para a igreja enquanto manifestação visível, estamos vendo a igreja, mas vamos notar também que essa igreja que eu estou vendo, ela é imperfeita. Há pessoas ali que não são cristãs de verdade, que não são genuínos seguidores de Cristo. São hipócritas, são infiéis, eles não creem de verdade. Isso acontece, então você percebe que o conceito é o mesmo. Entende? E aí Paulo ele vai ser muito mais enfático quando ele vai falar em Romanos 4, mas também em Gálatas 3, em dar ênfase que, na verdade, os da fé são filhos de Abraão. E que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Entende? Então, nesse sentido, nós podemos compreender que há uma distinção, não é? Essa é a nossa interpretação, né, reformada, que há uma distinção muito clara na Bíblia daquilo que é visível, da instituição, não é? Do povo, da igreja visível, que nós estamos vendo, ela está organizada, ela tem uma liderança, ela tem toda aquela ordem dada por Cristo, mas ao mesmo tempo, aquilo que eu vejo não é de fato a coisa em si, porque na verdade os verdadeiros fiéis, os membros legítimos do corpo de Cristo estão habitando ali, estão congregando ali, certo? Então, quem é a igreja? O que é a igreja católica, não é? É o número total de todos os fiéis genuínos, os verdadeiros filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Tá? E mesmo que na totalidade de membros da Igreja Invisível, não é, boa parte deles não sejam de fato cristãos. Tá? Então, para nós há essa distinção. Então é assim que nós interpretamos essa questão de Igreja Católica. Tá certo? Por isso, é justamente por isso que para nós não é um absurdo que, por exemplo, eu me considero como um católico, embora não romano, não é?
mas me considere parte da Igreja Católica de Cristo, certo? Mesmo que eu não faça parte da instituição histórica, que é a Igreja Católica Romana, que eu não desprezo, que eu reconheço que faço parte dessa história também. Eu não tenho como olhar para a história da igreja e dizer que não é minha história, eu sou um cristão. É impossível isso aí, não tem como. Mas para nós é possível essa distinção, porque a Bíblia nos dá esses princípios, tá? Então, basicamente, essa é a razão, é assim que nós interpretamos. Eu recomendo ao irmão que possa ler as 3 formas de unidade, no caso, os documentos que eu citei aqui. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Leia, reflita para que talvez você possa pensar um pouquinho mais com cuidado, com mais calma também, né? Com mais tranquilidade, eu digo assim, em um momento específico de estudo, sobre aquilo que nós estamos confessando em nossos documentos confessionais, né? Nossas confissões, catecismos, certo? Para entender como é que nós entendemos realmente isso, né? Como é que nós compreendemos realmente a natureza da igreja. Então, é assim que nós vemos, tá certo? Eu espero ter sido claro, mas qualquer coisa, continue a comentar. É um prazer poder responder. Deus abençoe. Valeu!